A voz em nossa cabeça existe para todos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente, com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Dicionário Feminista, um podcast que desmistifica termos relacionados ao feminismo, comandado pela Júlia Presotto e pela Teca Carbonell. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Dicionário Feminista. Olá, eu sou a Júlia Presotto e eu sou a Teca Carbonell. Juntas, nós apresentamos o Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Toda semana escolhemos uma palavra para aprendermos juntos, desde sua origem no nosso vocabulário até os impactos que ela tem na nossa sociedade nos dias atuais. Vamos então falar de feminismo e machismo. Você acha que homem que chora é menos homem? Hoje a gente vai falar de lugar de fala. O matriarcado não é o oposto do patriarcado. Vamos falar de micromachismo. Se você já ficou curioso ou sentiu a necessidade de mandar o nosso podcast para alguém que precisa entender mais sobre feminismo, corre escutar e compartilhar para essa pessoa parar de passar vergonha e aprender com um conteúdo cheio de empatia. Nós estamos no Spotify, Google Podcasts, iTunes, Podcast Addict e até no YouTube. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! A gente sempre fala que o Naruhodo é o podcast para quem tem fome de aprender. Chocolate, por exemplo, é comprovadamente um ótimo antioxidante e ajuda a reduzir o envelhecimento das células. Mas tanta ciência assim dá aquela fominha. E é para essa hora da fome que chegou Keep Cop da Copenhagen. Keep Cop é gostoso, é crocante e é uma mão na roda. Sabe por quê? É porque ele vem numa embalagem fácil de manusear e prática para levar para qualquer lugar. É só puxar, abrir, comer e guardar de volta na mochila. E ainda tem vários sabores. Tem o Nano Lajotinha, o Caramelo Flor de Sal, flocos de arroz, o de cookie rum e até pipoca com cobertura de chocolate. Experimente Keep Cop, o melhor acompanhamento para quando você estiver ouvindo o Naruhodo e a qualquer momento. E chegamos ao momento Alura, Altair. Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de 1.000 cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser.
E ouvinte do Naruhodo, claro, tem desconto especial de R$100 no preço original. É isso mesmo, R$100 de desconto. Então visite agora mesmo alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvinte hoje, Altair. Uma pergunta que ficou popular na internet por um tempinho. Perguntaram pra gente, a gente esperou passar. E agora tá Passar o reativado. hype? Passar o É hype, isso? isso. Nunca vamos seguir o hype, tá? E ela que estudar. tem relação com outros episódios nossos, né, Sim. Altair? A pergunta veio do Carlos Eduardo Brito, que tem 22 anos, é estudante de engenharia química no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, Altair: conheci o Naruhodo há alguns meses e desde então tem sido o podcast que mais escuto. Aí. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado. Parabéns você, meu caro Carlos, Isso. por ter colocado a gente na frequência. Um dos episódios que acho mais interessante é o de número 67. Como funciona o cérebro quando conversamos com nós mesmos? Um episódio bastante falado, Popular, né? Altair? isso. Bastante popular Muito aí. citado e homenagem ao Jacques Panksepp. Verdade. E ele continua. Foi nele que eu pensei quando dei de cara com o seguinte post. E aí ele manda o post, não é, Altair? Post em inglês. Tá? Creio que dos Estados Unidos, é isso, Altair? Isso. Creio que é americano esse blog, que diz o seguinte: Today I learned that not everyone has an internal monologue and it has ruined my day. Ou seja, hoje eu aprendi que nem todo mundo tem um monólogo interno e isso estragou meu dia. Acabou com o meu dia. Ele diz o seguinte, continua. No episódio 67, vocês disseram que todos nós temos essa voz de nós mesmos falando em nossas cabeças. Mas segundo esse link, essa forma verbal não acontece com todos. Existem pessoas que experimentam esses pensamentos de maneira muito mais abstrata, com sensações em vez de frases construídas. Isso é verdade? Se sim, o tipo de pessoa que somos já é definido desde o nascimento ou isso é construído depois? Eu, pessoalmente, como o autor do post do blog, sempre tive a voz falando em minha cabeça com frases completas e diálogos bem definidos. Por isso eu fui pego de surpresa com a revelação. E aí, Altair? Você tem uma voz na sua cabeça aqui? Às vezes sim, às vezes não. Quando que sim e quando que não? Eu acho que eu tenho a voz na minha cabeça quando eu tô com uma atividade mais frenética. Fazendo tarefas. Uma atividade mental mais frenética. Você Eu tá diria trabalhando. até que eu estimulo essa voz dentro da minha cabeça. Sabe como, quando eu tô como? fazendo isso? Você tá tipo no computador fazendo alguma coisa. Às vezes eu tô duro, tô na cama, tentando pegar no sono, né? E pensamentos vêm, né? E eu confesso a você que de vez em quando eu estimulo esses pensamentos a virem. Não, sabe mas assim? quando você fala estimular os pensamentos, o que isso é concretamente? É meio criar um enredo com aquilo que tá vindo. Assim, E o que sabe? é um enredo? É uma voz? É uma imagem? Então, no meu caso não é uma voz necessariamente, mas é uma história. Então, Assim, mas a história um é expressa raciocínio. por palavras? Ou por No imagens? meu caso é bastante por palavra. Eu Muito por palavra. sou uma pessoa muito das palavras. As palavras passam pela sua cabeça como se fosse uma lista? Sim, algumas sim. Algumas chegam a passar como. Né, Aí chega como uma hora se que fosse... para, vira uma imagem. Exato, volta. fica alternando. Mas assim, as palavras são muito presentes no meu caso. Assim, né? Eu As sou uma- letrinhas. mesmo. Eu sou uma pessoa mais do redigir do que do desenhar, assim, né? Então, acho que é até natural. E quando isso começou? Quando você acha que começou? Você teve desde que nasceu? Então, eu não recordo de ter isso mais jovem. Não Quanto, recordo. o que é mais jovem? Mais jovem é adolescente pra antes, assim. Criancinha? Sabe? Eu acho que foi do final da adolescência pra cá. Ah, tipo uns 17, Isso, 18 por aí. anos. É, 16, 17 anos em diante. Antes você não lembra. Não lembro. Que Pode ser que acontecesse, Uhum. mas eu não me recordo. Né? Mas a partir dessa idade, 15, 16, 17 anos, eu me recordo claramente de conversar comigo mesmo, né? de De se criar perguntar- situações na cabeça e dialogar com elas mentalmente. Ou quando você tá numa situação e vem na sua cabeça, o que eu faço? Sim, E você ficar deliberando com você mesmo. sim. Isso vem e Vem. tal, normal. Vem. Você consegue imaginar uma pessoa que não tem isso? Que, tipo, ela tá numa situação, ela vai fazer uma apresentação, ou dar uma aula, e simplesmente não vem nada na cabeça dela? Olha, Altair, eu não conheço muito sobre a fisiologia Não, mas consegue das imaginar mentes, isso? mas assim, eu imagino que algumas pessoas tenham, sei lá, um senso de concentração maior e que talvez não se deixe perder por esses pensamentos, né, Mas você consegue- ó, pipocando. Você consegue imaginar alguém assim, por exemplo,
lembra como foi seu último final de semana. Né? Eu pergunto pra você. Aí você, em silêncio, lembra. Certo. Tá? Aí eu pergunto, você conseguiu lembrar? Aí você falou, sim, de alguma coisa que você fez no último final de semana. Você vai lembrar uma imagem, um texto, uma fala, alguma coisa, alguma informação. Alguém que você viu. Um lugar, uma pessoa, exato. Você consegue imaginar uma pessoa que você pergunte isso e não venha nada, se ela ficar de boca fechada, não vem nada. E aí, então me fala como foi seu final de semana. Aí ela fala, Certo. e isso é a memória dela? A memória dela só vem quando ela fala, quando ela ouve a própria voz. Acho plausível. É possível, não é? Acho plausível isso. Isso. Aliás, enquanto você estava falando, me lembrei de uma coisa, assim. Algumas pessoas usam atividades para viver o presente. Né? Uma coisa que as pessoas buscam muito hoje em dia. Né? Como elas estão com as noções de tempo todas malucadas e tal, né? E isso fez com que, inclusive, atividades como o mindfulness, ou alguns chamam de meditação, né? Ou a yoga, ou coisas desse gênero. Sobre isso. Eles têm ganhado bastante espaço, né? Justamente porque você consegue viver o momento presente sem pensar muito nas outras coisas que estão acontecendo. Assim, né? Para mim, é o tênis de mesa que cumpre esse papel. Né? O que eu quero dizer é, quando eu tô fazendo essa atividade, que para mim é o tênis de mesa, não a meditação, né? Para meditar eu sou um fracasso, eu não penso em mais nada. Esse é um momento, ou seja, eu tava lembrando que assim, esse é um momento em que eu não converso comigo mesmo. Sabe assim? Ou que essa voz não te invade. Que eu tô muito concentrado naquela tarefa. Sabe assim? Mas enfim, é isso que eu tinha pra dizer. Você consegue imaginar pessoas que são assim sempre? Que não precisa do tênis de mesa de meditação então por isso que eu te falei assim, nossa, deve ter pessoas que têm um senso de concentração absurdo, assim, né? Porque eles estão o tempo todo... então você acha que isso não é um não problema? sendo invadidos por um... Então, eu acho que ele pode ter... Eu acho que é meio copo cheio e meio copo vazio, né? No meio copo cheio é, caramba, que senso de concentração. E o meio copo vazio é, poxa, ele deve ser meio... Uma pessoa muito pobre emocionalmente. Exato, uma pessoa que... Sem criatividade. Uma pessoa que não estimula... Né? Esse lado que a gente às vezes a pessoa nunca teve. Você acha que é possível uma pessoa nunca ter? Possível, deve ser, né? Então, o tema é exatamente esse. Tá. Assim, vamos dividir esse episódio em duas partes. Certo. A primeira parte é explicar como surge essa voz na cabeça. No episódio 67, que a gente fala das fases do desenvolvimento da consciência, né? Que é a consciência funcional, a teoria da mente, a metaconsciência, a gente falou de um jeito muito cognitivo, baseado na teoria do Jack Panksepp. Agora eu vou explicar um pouquinho mais baseado no desenvolvimento da causa material do cérebro e forma. Tá, uma coisa mais fisiológica. Mais fisiológica, tá? E dado que surge isso, assim, essa voz, você não nasce com ela, ela surge. Tá? Aí a partir de um certo momento ela se instaura. Quando ela se instaura, você começa a usar. É como se você ganhasse um aplicativo. Sim. E aí você usa, tá? Apesar de não ser um aplicativo, não tem nada a ver com computador. Só que tem pessoas que não conseguem. Simplesmente não desenvolve, não tem. Não consegue, ele recebe esse aplicativo, mas não roda isso? Não gera. Ele não tem esse aplicativo. Como se ele não tivesse. Continuando aqui na nossa metáfora, ele não tem o aplicativo. Não é capaz de ter. Tá. Mas mesmo assim ele pode ter uma vida muito funcional. Certo. Então é bem a coisa do copo cheio e do copo vazio. Pessoas que têm essa falta de monólogo interno, isso tem certas dificuldades, mas protege a pessoa contra certas coisas. Essas dificuldades são mais sociais ou não necessariamente? Podem ser individuais? Não, a pessoa se relaciona muito bem. Tá. Tanto que não é um problema. Ah, tá. Isso não prejudica relações sociais. Muito pouco. Tá. Praticamente nada. Tanto é que, para você ter uma ideia, o primeiro artigo que detectou a existência de pessoas que não têm voz interna surgiu em 2018. Olha só, 2018. É muito recente. É agora. Até. Ou seja, muito é uma recente. área muito nova. Tanto é que os artigos tudo 2018, 2019. Quer dizer, até 2018, todo mundo tinha essa voz interna, então. Sim, a partir do pressuposto que sim. Quem não tinha, não fazia diferença, porque é muito difícil de detectar, a pessoa não vê como um problema. Tanto é que esse link, né, desse artigo que esse cara postou, ele escreve um post e depois ele coloca um link no YouTube para uma entrevista com uma moça que não tem essa voz interna. Certo. E aí ele faz perguntas, depois o link tá na descrição, ele faz perguntas pra... É legal esse blog, Altair? É o blog dele, né, desse próprio cara. É um cara curioso. Tá assim, bom. ele descreveu... Mas ele não é um cientista. Não, ele é um aluno de graduação. Assim, Olha ele só. descreveu a experiência dele. Foi muito legal, ele escreveu muito bem. Sim. Depois ele coloca esse vídeo, né, que ele conversa com uma pessoa que não tem, e ele fica como assim? E ele pergunta, mas quando você tem que fazer uma tarefa, como é que você organiza as tarefas na cabeça? Eu falo, eu não organizo, eu fico falando comigo mesmo. Ela fica falando, tipo, eu estou fazendo isso, certo. Agora eu tenho que fazer isso com uma voz. E ela tem que falar em voz alta. Em voz alta.
Então, é só quando ela tem esse loop fonológico que isso acontece. Sei. Então, e ler um livro, ela lê normalmente? Ela lê falando. Ela lê falando. Ela lê falando. Porque ela assimila melhor. Não, é o único jeito que ela assimila. Caramba. Não tem outro. Ah, é? Não, você não tá entendendo. Não é que tem um meio termo. Não tem. Então, é algo muito raro. Certo. A área cerebral foi descoberta em 2018. Então tem muita coisa em aberto. Sei. Mas não é algo que compromete em nada e tal. Tá? Mas primeiro vamos começar da onde surge a voz, né? Para você ver onde que dá pau. Vamos lá. Né? Que é uma teoria sensacional, né? Então a gente volta na psicologia, nas teorias de desenvolvimento. E aí, de novo, eu não gosto de ficar falando mal da psicologia, mas não dá, velho. Então, assim, quando se estuda a psicologia do desenvolvimento... Acho que é importante as pessoas falarem assim, quando o Altair está criticando a psicologia, o ensino da psicologia, a formação do psicólogo no Brasil, ele não está falando dos psicólogos. Eu tô falando da formação deles. Né? Vou começar falando até uma fala que o próprio Piaget falou. Nos anos 70, teve um evento em que estava tendo uma discussão entre piagetianos e vigotskianos. Certo. Piaget e Vygotsky. O Vygotsky já tinha falecido, que ele faleceu cedo, e o Piaget viveu muito. Então ele estava vivo. Tinha lá os vigotskianos discutindo, Vygotsky achava isso, discorda do Piaget, e o Piaget lá. Aí estavam os piagetianos, não, mas isso não é verdade, blá blá blá, e rolou uma treta, assim. E o Piaget lá, né? Aí depois perguntaram pro Piaget, o que você acha disso? Falou, eu não discordo do Vygotsky. Tipo, ele falou uma frase que não saiu da minha cabeça, porque eu ouvi de uma aluna dele, né, que é a professora Zélia. Falava, o problema não é o Piaget, o problema são os piagetianos. É quem veste a igrejinha. Então, é a mesma... Então, esta aí é a origem da versão contemporânea do problema não é o Los Hermanos, o problema são os fãs dos Los Hermanos. Por exemplo, isso. O problema não é o Freud, são os freudianos. É a pessoa que encampa o nome da área como sendo definitivo. Né? E absoluto, inquestionável. Né? E aí estraga o conhecimento. Então, eu vou dar mais um exemplo de como não é para você ser piagetiano, vigotskiano, valoniano. É para você ser psicólogo. Certo. É para você estudar psicologia, e não as escolas. Vamos falar dos 3 principais teóricos das teorias do desenvolvimento. Que é o Piaget, Jean Piaget, Lev, Semyonovich, Vygotsky e Henri Vallon. Tá? Tem até um livro em português muito bom que chama Vallon, Vygotsky, Piaget, que ele faz um resumo, né? Ele não contrapõe, ele apresenta as 3 teorias. Para você entender essa voz interna, é meio que uma junção dos 3. Só que como as pessoas entendem por igrejinhas, ele acha que um cara discorda do outro. Certo. E por isso que eu vou contar mais ou menos como funcionam os 3, para você ver que no fundo os 3 caras estão olhando a mesma coisa de lados diferentes. E você tem que juntar, tá? Então, essa voz interna na nossa cabeça, ela surge como? Tem um outro Naruhodo muito legal, que a gente explora isso, que é se existe amigo imaginário. Como funciona os amigos imaginários, né? Que é uma relação entre o dentro e o fora, de eventos externos que você coloca primeiro, depois internaliza e tal. Então, no episódio sobre amigo imaginário, a gente explicou muito o surgimento dessa voz pelo Piaget, pela lógica piagetiana. Então, o que é o amigo imaginário, né? É uma projeção, você projeta isso fora, em algo, num bonequinho, ou mesmo em algo que não existe, porque o seu cérebro ainda não é maduro o suficiente para internalizar aquilo. Quando chega em torno dos 6, 7 anos, que é quando você tem a noção do real, esse amigo imaginário é internalizado dentro de você por meio de regras. Certo. E essas regras dão origem ao eu, ao ego, ao self e tal. Esse amigo imaginário, no fundo, é você mesmo projetado. E depois você internaliza. E aí, ele internalizado dentro de você, ele vira essa voz. Certo. Então, se você pegar uma criança pequenininha, pega uma criança com 1, 2, 3 anos. Tipo, ela tá no médico, ela tá com medo, ela começa a chorar. E aí você fala pra ela assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela começa a repetir, tá tudo bem, tá tudo bem. Ou seja, ela pega essa regra externa e repete pra ela mesma. Só que ela não tem o eu dentro dela. Então ela repete, tá tudo bem, tá tudo bem. Então ela pega o que ela ouviu fora, a mãe falando, por exemplo, não, tá tudo bem, fica calmo, tá tudo bem. Muitas criancinhas pequenas fazem, praticamente todas, fazem isso, repete. Tá tudo bem, fica calmo. Ela repete exatamente o que a mãe ou o pai falou pra deixar ela mais calma. Porque a regra não tá dentro dela. A regra tá fora, a regra é trazida por fora, tá? Então, e ela, nesse momento, ela tá tentando incorporar essa regra? Não, assim? Nesse momento ela não consegue ainda, porque o cérebro ainda tá amadurecendo, ela só quer ficar mais calma. Ela só quer resolver o problema. Tá, então ela só tá mecanicamente repetindo, assim? Ela tá imitando. Tá. Ela tá imitando aquela regra, porque quando você fala pra mim, fica calmo... Mas ela não tá conscientemente fazendo isso para se acalmar. Ela tá fazendo como um reflexo. Acaba acalmando. Que acaba mas acalmando. Ela não necessariamente sabe que está fazendo isso para isso. Isso. Então crianças pequenas são muito boas nisso. Ela imita o adulto para ter uma percepção do estado interno. Então ela imita, isso gera um estado interno dentro dela, aí ela percebe esse estado interno, e conforme ela vai repetindo, isso vai virando um esquema. Tá. Um esquema mental. Aí ela interioriza a regra. Certo. Tá? Piaget fala muito disso, de esquemas
primeiro, motores. Ele fala muito de esquema motor, não disso da voz. Sim. Ele fala que a voz surge como um resultado de processos motores. Então a criancinha vai incorporando esquemas motores, os esquemas motores viram esquemas mentais e depois viram regras mentais internas. Certo. Que aí a voz surge aí, tá? Muita gente fala uma besteira, que não é verdade, que Piaget não se importa com aspectos emocionais. Não é que ele não se importa, ele estava estudando outras coisas. Sim. O foco da teoria piagetiana são as causas necessárias para a aquisição do conhecimento matemático, lógico-matemático. Noção de número, noção de ordem, que são coisas, entre aspas, mais cognitivas. Não dá para estudar, assim, ele estava descobrindo a área. Não tem como estudar a afetividade e o desenvolvimento formal junto. Então ele focou isso, falou, eu sou biólogo, meu negócio não é ficar estudando emoção, emoção deixa pro Freud, deixa pros outros caras, eu quero estudar como a criança adquire a noção de número. Certo. Como era tudo mato, eu vou focar nisso. Então, mas você nunca se preocupou com o social, você nunca se preocupou com o afetivo. Ele falou, não dá tempo, me deixa. Tem alguma coisa? Não tem, não dá pra, o que ele coloca é sensacional, não dá para estudar integrado. Ele fala num dos últimos livros dele, que é sobre a equilibração das estruturas cognitivas, que nem os piagetianos leem, porque é um livro que ele tava meio velho, assim, ele colocou umas ideias. E ele fala nesse livro, que eu acho um dos melhores do Piaget, só tem em francês, eu acho, que ele fala que no futuro dele, né, quando for conhecido, quando for descoberto o desenvolvimento baseado no credo, né, que a gente fala sobre o Naruhodo, sobre crianças superdotadas, né? Quando você tem o conhecimento que ele chama de baseado no credo, que na verdade é a causa material e formal, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento social, quando se descobrir o mecanismo, a psicologia de verdade vai ser a junção dos três. Então não é pra ter a treta. Porra, para! Né? E é monstro, por isso que eu sou mais fã do Piaget do que dos outros, porque o cara viu, sabe? Ele viu, não encheu o saco de ninguém, ficou na dele. Mas enfim, Piaget se preocupou muito com essa questão cognitiva, das estruturas mesmo, noção de número, noção de causa. Então ele estudava menos aspectos afetivos. E ele sabia que existia, mas não focou. Um dos livros dele que ele deu uma pincelada é O Juízo Moral na Criança, que ele começou a estudar a noção de moralidade. Tá. De certo e errado, mas não a noção de emoção, sabe? Tá. Do outro lado, começou na mesma época do Piaget, veio o Vygotsky, né? Vygotsky atacou essa questão da internalização também. Então, crianças só internalizam regras porque elas estão em sociedade. Tá? Essa é a primeira divergência entre o Piaget e o Vygotsky. Piaget dizia que se a criança nasce num ambiente, esse ambiente já imputa regras nela. Certo. Que são as regras motoras que ele estava olhando. Então a criança explorando o mundo, mesmo sozinha, ela aprende que não pode pôr o dedo ali, ela desenvolve. Vygotsky tinha um olhar mais social. Né? Então ele falava de regras sociais. Então as regras sociais só existem quando a criança nasce num contexto social. Então como ela introjeta a noção de justiça, a noção de verdade, a noção de que em psicologia hoje a gente chama de autoesquema ou autopercepção. Né? Como é que você cria a percepção de você mesmo? Então, por exemplo, se eu te perguntar, o que você é? E eu peço para você fazer uma redação. O que você acha que você é? Tem uma coisa que é o que você acha que você é, tem outra que é o que você é de verdade. Né? O que você acha que você é chamado autoconceito. Certo. Tá? É o seu autoconceito. O seu autoconceito, ele começa como uma forma de interiorização das regras trazidas principalmente pelos pais. Então, de novo, veio uma criança de 4 ou 5 anos. A criança de 4 ou 5 anos, que ela já tem uma independência, a mãe, o pai chega pra ela e fala, vai lá se vestir no quarto. Aí ela vai, coloca uma roupa e sai. Ela coloca a roupa que ela acha que ficou bem, né? Aí ela volta e a mãe e o pai falam, por que você tá usando essa roupa? Tipo, não tem nada a ver, vai trocar. Você é basicamente um retardado, porque você deu uma paulada no autoesquema, no autoconceito da criança. Eu estou me vestindo porque, por exemplo, vou até dar uma história com mais conceito, que é baseado na minha experiência clínica. Certa vez tinha lá um pai, uma mãe da criancinha, e a criancinha, a mãe e o pai falou o seguinte, vai colocar sua roupa, porque a gente vai sair com amigos, né? Então coloca uma roupa bonita. Falou isso pra criança. Aí a criança foi, colocou a roupinha dela, saiu. O que ela julgava ser bonito. Isso, e tudo bem, é o autoconceito, é a autoimagem dela. Aí vem o pai e a mãe e fala, não, mas essa roupa é horrível. Como assim? Vai trocar. Aí a criança volta no quarto, aí ela não sabe o que fazer. Claro. Ela ficou no quarto sem saber que roupa colocar, né? Porque além de levar o esporro, não sabia o que fazer. Sim. Aí a mãe e o pai foi lá no quarto e falou, você não trocou de roupa ainda? Porque na cabeça do pai e da mãe tem o que é esperado. Claro. Mas quem garante que na cabeça da criança tem? Sabe? Retardado, né? Tipo, eu tive que dar um esporro no pai e na mãe, né?
E aí, nunca mais a criança conseguiu se vestir sozinha direito. Ou seja, ela criou uma autoimagem negativa, né? Esse autoconceito, né? Eu não sou capaz. Ela interioriza essa regra. Quem estudou isso não foi tanto o Piaget, foi o Vygotsky. Certo. Então, você vai na escola e o professor diz, você não aprende matemática que você é burro. Acabou. É muito rápido de interiorizar essas regras. É como se o Piaget tivesse estudado que a criança não pode bater naquela parede, que senão ela se machuca. Que é algo mais físico, né? E o Vygotsky falando sobre esses muros mais sociais. Isso, assim, né? isso. Mas os dois estão olhando para o mesmo fenômeno de lados diferentes. Exatamente. Né? Prestando atenção em elementos diferentes, né? Que hoje a ideia é juntar. Então, o Vygotsky, principalmente pela herança russa e tal, ele estudou muito o efeito da sociedade na internalização das regras. Tá? O Piaget ele ia mais no indivíduo mesmo, a causa material, a embriologia do cérebro, sabe? Uma coisa assim. Tem um cara que ficou no meio, que era o Henri Vallon. O Henri Vallon, ele era médico, ele lutou na Primeira Guerra, ele foi médico da Primeira Guerra, e quando ele voltou, ele tinha uma questão marxista muito forte dentro dele, mas ele, ao mesmo tempo, ele tinha um interesse muito grande pelo desenvolvimento infantil, né? Então ele tinha uma visão política e ao mesmo tempo trabalhava com crianças e tal, principalmente no pós-guerra. Como ele trabalhava com crianças no contexto do pós-guerra, crianças com trauma e tal, diferente do Piaget, que estudava crianças normais, comuns. O Vygotsky também. O Vallon só pegava criança zoada, com vários traumas, problemas. Então, o que chamava a atenção do Vallon? A questão afetiva. Sim. Criança que perdeu os pais quando era muito nova. Crianças traumatizadas de alguma forma, né? Primeira Guerra terrível, morreu um monte de gente. Então, isso trouxe a preocupação dele. O desenvolvimento afetivo. Então, um terceiro olhar aí. Um terceiro olhar da mesma coisa. Então, ele criou também 4 fases do desenvolvimento afetivo, né? E ele discordava também do Piaget, porque o Piaget diz, os esquemas mentais, quando você passa de uma fase para outra, não tem volta. Porque como ele estuda muita causa material, embriologia, se você vê um feto desenvolvendo, quando ele chega na 5ª semana, ele não regride. O feto não tem como regredir, ele vai se desenvolvendo. Sim. Se alguma coisa der errado, ele continua desenvolvendo. Né? Do jeito, vai se adaptando, né? Por isso que é um esquema adaptativo. Biologicamente faz sentido essa afirmação. E ele é biólogo, né? Vallon dizia, não, a afetividade você pode ir e voltar. Né? Então, e aí muita gente idiota fica falando que Piaget e Vallon discordam. Eles estudavam coisas diferentes, não tinha nada a ver. Né? E aí o Vallon fala, e tanto é que na clínica você vê isso muito. Você vê aquele cara, sei lá, presidente de banco, um cara super escolarizado, formado, esperto, dá entrevista na TV e falando lá capa de revista. Tudo bonitão, forte, espadaúdo. Aí ele falando lá, todas as coisas, aquela coisa naquela aura, assim, não, tudo bem, pá, tal. Quando você entra num certo assunto, o cara volta a ter a cabeça de uma criança de 3 anos. Sabe? E isso é uma coisa genial da clínica, assim. Você olha que em certos contextos falados, né, dessa voz interna, a voz da cabeça da pessoa volta a ter 3 anos. Ela não evoluiu emocionalmente a partir daquela época. Então, assim, piagetianamente você evolui, você desenvolve, né? Vygotskianamente você também desenvolve, internaliza a regra social, você sabe o que é errado, não é errado, você sabe como usar a roupa. O que dizer em determinados lugares. Ganha dinheiro, fica rico, vira coaching quântico, fica lá todo bacana, sai na TV, tem canal no YouTube, fica todo feliz. Uma porra da afetividade você não desenvolve. Isso é a sacada do Vallon. O Vallon falou, a afetividade vai e volta. Você pode não desenvolver a efetividade, ficar travado, e o resto vai. Certo. E aí é a chave da clínica. Então, por isso que o Vallon, por exemplo, influenciou um outro clínico muito famoso para crianças, que é o Winnicott e o Lacan. Lacan bebeu muito da fonte do Vallon, sobretudo na metáfora do espelho, do desenvolvimento infantil. Sim. E, de novo, tem por que falar da briga do Lacan do Vallon com Piaget, com Vygotsky? Não. Eles estão vendo coisas diferentes. Então, essa voz interna... Ou estão vendo a mesma coisa com olhares diferentes. Muito bem. Então, essa voz interna é uma junção de uma causa material e formal, que é o que o Piaget estudou, uma causa eficiente, né, que é o que o Vallon estudou, que é a afetividade, e uma causa final, que é a sociedade, que é o Vygotsky. Então você tem que integrar. Essa voz interna, ela é fruto de uma sociedade... Mas aí você estava dizendo que assim, estudar de maneira integrada é muito difícil. Sim.
Porque você vai ter que estudar embriologia, você vai ter que estudar história, geografia, sociedade. E estudar com profundidade aí fica impossível. Por isso que o Piaget fala que é tão difícil estudar integrado. Mas é o que ele deixou no final do livro. Quando os 3 campos estiverem prontos, aí é só criar uma epistemologia de como juntar, porque já tá pronto. E os 3 caras já fizeram. Isso. Tá muito fácil. O caminho mais difícil, os 3 já trilharam e já registraram, né? Então agora sim já é possível estudar de forma integrada. E é por isso que o estudo dessa voz interna é tão recente. Porque não tinha substrato teórico antes. Certo. Agora tem. Certo. Então, por exemplo, essa internalização das regras. Vygotsky estudava como uma internalização de regras sociais. Então a criança pequena vê o pai, vê a mãe, vê os parentes próximos, vê como eles agem, tenta repetir, e aí vai vendo o feedback, né? Vai dando certo, vai dando errado, isso vai sendo internalizado dentro da criança como uma regra. Tá? Esse processo de internalização é chamado internalização na teoria do Vygotsky. Freud também falou disso, né? E Freud chamava de introjeção. Introjeção é um mecanismo de defesa, que é uma forma de internalizar ideias e vozes dos outros. Tipo, você é meu pai, você me repreende. Aí eu guardo essa voz da repreensão dentro de mim. Aí eu evito repetir o problema. Certo. Então eu guardei uma regra, tá? Essa introjeção é um dos mecanismos de defesa, que é diferente da projeção. Projeção é quando você projeta alguém no outro. Então, tipo, eu tô falando com você, eu falo, nossa, Ken, você tá bravo. Na verdade, eu que tô bravo. Certo. Eu não percebo que tô bravo, eu projeto em você. Certo. Muito comum em briga de namorado. Muito comum, todo dia acontece. Tá? Isso é projeção, isso é um outro mecanismo de defesa. Tem a introjeção, que é quando você vê uma coisa, você pega aquela regra e generaliza dentro de você. E aí você evita coisas, certo, ou se protege de coisas. A introjeção tem um caráter positivo muito grande, que ela reafirma a sua memória. Então, por exemplo, eu tô fazendo isso como meu pai fazia. Que na verdade você não tem a figura do pai, porque ele faleceu, algo assim, e você manifesta isso dentro de você como uma forma de manter ele vivo, a imagem dele, na introjeção dele. Sim. Isso pode ser positivo, né, que é uma coisa legal, pode ser negativo porque ele deixou um trauma. Né? De certa forma, é um trauma. Às vezes não, às vezes é uma memória legal. É uma memória, eu tô fazendo esse churrasco desse jeito igual eu sempre fiz. Entendi. Entendeu? Às vezes é uma memória positiva, às vezes é negativa. Por exemplo, eu me preocupo com os outros igual meu pai e minha mãe fazia. Então, você internalizou uma regra social mediada pelos seus pais, positiva. É bom se preocupar com os outros. Às vezes não. Às vezes é uma perda da autoimagem, o abuso, é a regra ruim e tal. Mas o mecanismo existe. É alguma coisa que ele fez e que acabou incorrendo na morte dele, coisa assim? Ou às vezes algo que ele fez de errado. Tipo, ele te repreendeu muito mais do que devia. Tá. Um outro exemplo de mecanismo de introjeção é o bullying na escola. Bullying na escola, quando você é muito pequeno, tipo, dá isso. Você é o 4-olho, você é o gordo, magro, feio e tal. Eu falo brincando até isso, que crianças são muito más. Né? As crianças são muito más umas com as outras, assim, em geral. E, às vezes, criam regras de internalização entre elas, que é muito grave. O problema hoje é que quando a criança sofre bullying na escola, no passado, na nossa época, era só na escola. Então ela era saía da escola, dava um alívio. Hoje não, tem a rede social. Verdade. Então eu tiro uma foto de você, põe uma piada e espalha. Aí as pessoas fora da escola começam a saber e vira meme. É uma desgraça. Aí você vai propagando. Você dá um alcance que o bullying na escola antigamente não tinha. Não tinha, e aí essa regra é introjetada mais forte, mais rápido, é terrível. É terrível. Tá? Então, você vê que essa voz interna, ela surge a partir de um conjunto de esquemas de internalização. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele não bebe, não porque ele seja um moralistão, não é isso. Assim, né? Ele não bebe porque ele tem a memória do pai bêbado, batendo nas pessoas, né? Brigando. Ou seja, quando o pai estava bêbado, ele se transformava em outra pessoa, né? E batia, e era agressivo, e gritava, né? Bem diferente dele sóbrio, né? E isso fez uma marca nele. Assim. Você entendeu? Você não precisa ser exposto muitas vezes. Ele não bebe porque, sei lá. Então, isso tem um caráter negativo, porque isso foi mediado por uma relação negativa. Tem um lado positivo também. Então, é dialético. Sabe? Por isso, o Vallon fala muito do desenvolvimento afetivo como algo dialético. Certo. Porque tem um lado positivo e negativo em tudo. Claro. Né? Vygotsky, o Piaget principalmente falava que não, é sempre num sentido. Porque ele olhava a questão biológica. Sempre pra frente. Sempre pra frente. Se tropeçar, você vai cair pra frente. Continua. Tá. Né? Fala se não é muito mais legal juntar as áreas. Claro. Muito mais legal. Claro. Né? E aí, finalmente, chegamos a essa definição da voz interna. Então, a voz interna começa a partir dos 6, 7 anos. Vallon e Piaget chegam meio na mesma época. Tá?
o Piaget falava que esse desenvolvimento das funções cognitivas começava aos 6, 7 anos, aí a voz surge, aí ela começa como uma voz muito concreta, então, eu tenho que fazer isso. Você deixa de falar, eu tenho que fazer isso, e a voz tá dentro da sua cabeça, né? E depois vai virando você fica pensando com você mesmo, igual você falou. O que é liberdade? O que eu devo fazer? Vira uma coisa mais elaborativa. Sim. Tá? O Vallon fala que isso começa aos 7 anos, mas isso pode travar em algum período. Então, por exemplo, se você teve um trauma aos 3, a sua voz afetiva continua de criancinha. Mesmo você presidente do banco, tudo bem? Você vira criancinha. Certo. Né? Eu tenho uma teoria que na rede social essa voz infantil aparece das pessoas, sabe? Então, porque as redes sociais têm uma idade de 3, 4 anos, em média. Então você pega aquele cara super escolarizado que faz um fake qualquer, um troll, e fica trollando. É bem essa coisa de você externalizar essa parte interna da sua cabeça zoada. Essa que travou, essa que não evoluiu. Que não desenvolveu, como uma forma de tentar resolver, né? Por isso que as redes sociais é um jardim de infância. Fica todo mundo chorando, né? Tem pouco cuidador e tal, né? Mas é assim mesmo, é o jeito como a gente funciona. E aí tem uns trabalhos interessantes sobre essa voz, né? Então, veja que essa voz interna, ela é uma voz biológica, ela surge por causa do desenvolvimento do cérebro, causa material e formal, mas também ela é uma voz afetiva e uma voz social. Certo. Então essa voz surge a partir de um contexto social histórico, a partir de um desenvolvimento biológico e também a partir de um desenvolvimento afetivo, das suas relações com suas figuras de apego próximas. Bem mais integrado, né? Bem mais legal. Isso é a teoria de quem? De ninguém. Isso é psicologia. Claro, isso é a integração no mínimo desses 3 pensadores. Nossa, aí, né? E olha que tem mais, viu? Não pus o Lacan e o Winnicott no meio. Nem vou pôr, porque não dá tempo. E aí, o legal é falar dos trabalhos, tá? É interessante porque, assim, crianças pequenas, elas buscam, como elas não têm a voz interna, elas buscam modelos para criar a voz interna. Então, olhar os pais, o que os pais estão fazendo e criar essa voz interna. Então, as crianças buscam pelo modelo. Os adultos, eles já têm uma autopercepção deles mesmos. Né? Eles já têm. Então, eles se esforçam para manter isso. Certo. Guarde isso. Então, crianças pequenas buscam informações do ambiente para internalizar regras para criar essa voz. Né? O que eu sou, o que eu acho de mim mesmo, né? Essa voz interna. Adultos se esforçam para manter essa voz. Porque imagina, eu acho que eu sei o que eu sou. Eu acho que eu sei o que eu sou. Eu sou isso. Tem essa voz na sua cabeça. Se você ficar ouvindo de fora que você não é assim, você concorda que isso te deixa desesperado? Se eu não sou do jeito como eu acho que eu sou, isso quer dizer que tá tudo errado. Você começa a se achar doido, certo? E aí, vamos deixar um artigo sensacional na descrição, que sacada, que é um artigo pegaram 2 grupos de pessoas, pessoas com depressão e pessoas sem, tá? Um grupo era 13 pessoas, um N pequeno, mas um estudo muito bem bolado, tinha que fazer uma reprodução, mas vou trazer o resultado do jeito que tá. Porque é um estudo de 2018, é tudo muito recente. Certo. Pegaram 13 estudantes com um diagnóstico de depressão maior, psiquiátrico, clínico, e compararam com 20 controles, 20 pessoas que claramente não tinham, tá? E aí, eles aplicaram testes de personalidade nessas pessoas. Teste de? Personalidade, Big Five. Big Five. Disseram para essas pessoas o seguinte, a gente vai aplicar esses testes para você descobrir como você é. Tá? Aí eles responderam, depois pediram autorização para as pessoas, falavam, eu posso mostrar esses resultados e essa descrição para outras 3 pessoas? E você gostaria de saber o que essas 3 pessoas gostariam de saber sobre você? Você gostaria de saber isso? Tá? Todo mundo que aceitou, né? Aí ficou esses 3 grupos, esses 2 grupos, né? O deprimido e o não deprimido. Não, pode mostrar, né? Na verdade, essas 3 pessoas, outras, não existiam. Era de mentira, elas não existiam. Então trouxeram para elas 3 avaliações fakes, feitas de forma geral. Uma avaliação era positiva, tipo, eu vi o seu teste e te achei uma pessoa muito agradável, muito sensível, blá blá blá. Uma era positiva, outra era negativa e outra era neutra. Certo. Tá? E aí mostravam pra pessoa e perguntavam pra ela, qual dessas 3 pessoas, A, B ou C, você gostaria de conhecer pessoalmente? Muito bem bolado, né? Muito bem bolado. Nossa, psicologia social, quando é bem feita, olha, pena que não é. Mas, né? E aí, o resultado. As pessoas controle, do grupo controle sem depressão, elas tinham mais interesse em conhecer a pessoa que fez uma avaliação positiva delas. Quem não tem depressão. Não tem depressão. Então, essa pessoa falou bem de você. Tá né? bom. Quem não tem depressão tendeu a escolher a pessoa que fala bem dela. Fala dela. Parece que gostou de mim, né? Certo. Então, né? Razoável. Quero conhecer uma pessoa que goste de mim. Não, né? A pessoa deprimida preferia escolher aquela que falou mal.
Olha. E rejeitava a pessoa que falou bem. Rejeitava. Aconteceu exatamente o contrário. Ela não só gostaria de conhecer aquela que falou mal, como não queria conhecer a que falou bem. O que explica isso, Altair? É a autoimagem. Ele tá com uma autoimagem negativa. Baseada em regras negativas. Então ela fala, essa pessoa que tá me avaliando mal, concorda ela tá comigo. olhando certo. Isso. Porque ela tá me olhando do mesmo jeito que eu me olho. Isso. Muito bem. Não é uma questão assim, ele tá com frescura, tá vendo? Ele concorda com isso, tá tudo errado. Não, é uma autopreservação. Ele acha o quê? Que o positivo tá só puxando o saco? Isso. É isso? Isso, ele acha que... Não tá sendo sincero? Não tá, ou tá com a avaliação errada só? Sim, porque se ele acreditar nessa pessoa, vai desacreditar o que ele acha dele mesmo. Claro. E aí entra um conflito. Isso, vai conflitar com o que ele mesmo pensa, né? E antes que você fica pensando, tinha que ser deprimido mesmo pra ser assim, né? E você na sua internet olhando sua bolha, de um monte de gente que concorda com você. Exatamente o mesmo resultado. Sim. Você seguindo as bolhas só das pessoas que concordam, achar que o mundo é aquilo que você concorda, exatamente esse experimento. São reportes fakes, porque você não fala quem você é, ninguém na internet sabe quem você é de verdade. Você recebendo fakes que valorizam aquilo que você concorda, logo fica tudo certo, né? Sim. Então quem é deprimido fica seguindo pessoas deprimidas que continuam falando coisas deprimidas, que num ciclo, pessoas otimistas demais, e aí você tem é um jardim de infância. São pessoas querendo feedback do que elas já acreditam. Certo. Né? Por isso que rede social é algo que gera dissociação cognitiva. Mesmo, assim, tem que... Precisamos fazer episódios sobre isso também. Mas você já vê que isso já dá um gancho. Claro. Tá? Tem um outro artigo também muito bom que fala disso. Então, como essa voz interna, às vezes, conta mentira sobre você mesmo. Né? Tem um outro artigo muito legal, com 42 pacientes, também com depressão. Todo mundo tinha. Depressão clínica lá, né? E aí, dividiram elas em 2 grupos. Um grupo era tratada com remédio, e o outro era tratada com remédio mais terapia. Tá? No final, viam a prevalência dos sintomas depressivos, de melhora. Os 2 grupos melhoravam igual. Tinha a mesma taxa de redução de sintoma. Certo. Tá? Então, por exemplo, um dos sintomas era pensamento suicida. Por exemplo, os 2 grupos, tanto o remédio quanto o remédio mais terapia, reduzia o sintoma. Certo. Tá? No entanto, o grupo que tinha o remédio mais a terapia apresentava uma melhor autoimagem, um melhor autoconceito. Certo. Então, quando eu perguntava... Ele ia além dos sintomas mais físicos, comportamentais, assim. Isso. Então, eu perguntava pra você, por exemplo, o que você acha de você mesmo? Fala rápido. Fala palavras. Rápido. Certo. As palavras que vinham eram mais positivas. Pelo efeito da fala. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que a criança pequena pega regras externas e internaliza elas, a gente não perde essa capacidade. O seu autoconceito consegue mudar o tempo inteiro em função das regras externas. O problema, quando você já vive 30, 40, 50 anos, já tem muito lastro. Você já tem muita noia, entendeu? E aí é muito mais fácil você manter o mundo do jeito que tá, pra não mudar o que você tá acreditando, do que ficar questionando. Cria um conflito também, né, Altair? Isso, cria um conflito constante. É o que a gente vê também hoje com uma aceleração das mudanças sociais. Cada vez mais rápido. Né? Cada vez mais rápido. E a incapacidade de certas pessoas assimilarem isso. Com certeza. Porque dá um nó no que ela acredita. Isso, né? No que ela acredita, no que ela... Né? Assim, bom, mas eu aprendi que casamento é pra sempre, que casamento é entre homem e mulher, né? Ele aprendeu várias coisas. Que liberdade, né? É isso, que justiça é aquilo, né? E tudo mais. E aí, quando se colocado em xeque, dá um tilt mesmo. Porque a internet amplia o seu mundo, você começa a ver um monte de coisas diferentes, fala, não, aí você rejeita e cria uma bolha. Né? Que é muito esperado. Crianças não são pequenos adultos são crianças grandes. Não tem jeito. Né? E aí, pra fechar, as pessoas que não têm essa voz, né, que não tem essa elucubração... Isso, porque assim, né? No final das contas, esses novos estudos mais recentes afirmam, então, que descobrimos que nem todo mundo tem essa voz. Isso, né? então, algumas pessoas não têm e elas têm umas características diferentes. Isso. Veja que levou... Se juntar a teoria dos 3, levou 90 anos pra você descobrir como faz a voz. Sim. Só agora você descobriu que tem pessoas que não têm. Certo. Porque você precisa saber o que é ter. E que elas emulam isso de outro jeito. Como, por exemplo, fica falando em voz alta. Igual a criancinha pequena. A criancinha pequena fica falando, tô fazendo isso, certo. Tô brincando e tal. Depois ela internaliza. As pessoas que não têm essa voz, ou têm muito diminuído, certo. Né, não falam. Então, simplesmente quando elas estão fazendo coisas sem falar, elas não têm nada na cabeça, nenhuma voz, nada.
por exemplo, você tá andando na rua... O que é que prejudica essas pessoas que não têm essa voz na cabeça tão evidente? Do ponto de vista piagetiano, funções cognitivas, nada. Nada. A Não pessoa faz diferença. Consegue fazer Claro. escola, faculdade. A pessoa ouve música. Então, por exemplo, ela fica ouvindo a música pra não ouvir nada. É claro, porque, enfim, biologicamente, se eu for investigar, ele não tem nada de diferente de Então, alguém que tem a voz. Aí foram atrás das causas materiais. Então, não é possível, né? E aí, em 2018, agora, se achou uma área, que é um bom candidato, né? Que é chamado giro de Herschel. Tá? O nome técnico é giro transverso temporal. Ele fica do lado da sua cabeça, perto do seu ouvido, do lado esquerdo. Lateral bem do na lado. lateral esquerda. Do lado esquerdo. Essa área, ela é relacionada com audição. Então, você tem o córtex auditivo, você ouve um som, o som entra, estimula os receptores do ouvido, entra dentro da sua cabeça e é registrado numa área. Esse giro de Herschel é um pedaço dessa área. Então, graças a esse trabalho, né, vamos deixar um artigo que descreve bem fisiologicamente como é a área, ela é uma parte do controle auditivo. Essas pessoas não são surdas. Elas são surdas de cabeça, mas não de ouvido. Então, vamos lá. Explica Vamos isso lá. daí. Ó, vamos lá. Uma coisa é você, o som estimular a sua cóclea, estimular o seu ouvido, o pulso elétrico entrar pelo nervo do ouvido e chegar no cérebro. Certo. Isso é uma parte. Tá? Isso é ouvir. Uma coisa é ouvir, outra coisa é perceber que ouviu. Tá? É a diferença clássica entre sensação e percepção. Eu ponho a mão numa chapa quente, eu tiro a mão antes de me perguntar, nossa, tá quente. Não, já queimou. Sim. Então você põe a mão, tem um reflexo, tira a mão, depois pergunta, nossa, tá quente, mas depois que tirou a mão. Sim. Então, sensação é você colocar a mão na chapa e reagir. Percepção é o que é isso? É a chapa quente. Tá? Audição é a mesma coisa. Uma coisa é você ouvir o som, reagir a ele, e outra coisa é o que é isso? As pessoas não têm o que é isso. Essa voz interna. Então, essa falta Quer dizer, ela ouve, ela não é surda. Isso, interpreta os sinais, interpreta, só que não reflete sobre o sinal. Ela só reflete quando ela fala, porque a fala é outra área, era de Broca. Caraca, realmente como se ouvir e falar estivessem completamente desassociados uma coisa da outra. Tem uma ligação, mas não é total. Isso, mas pra ele é totalmente dissociado. Muito bem. Quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se ele ouve o som de uma batida de carro, tá? Significa que essa pessoa que tem essa disfunção, se é que dá pra chamar desse jeito, essa característica, pra ela é só um som a mais, isso? Então, tipo, o carro bateu. Veja um evento ambiente, o carro bateu, né? Ela pode ter uma reação fisiológica de ficar assustada, certo. Ela pode deixar o olho esbugalhado, ela pode alguma coisa assim, sim. Mas não vai vir nada na cabeça dela. Depois, quando ela fala, nossa, bateu o carro, por que será? Falar. Ela precisa verbalizar isso. Aí, senão, ela só segue em frente, assim, é isso? Não, senão, tipo, assusta, ela sai de perto. E só. Ela não Isso. tem nenhum tipo de envolvimento com aquilo, é tem isso? um envolvimento físico. Ela tem um envolvimento, fica assustada, só que ela vai ficar falando pra ela mesma. Nossa, que susto. Ela vai desenvolver regras sociais pra lidar com isso. Certo. Nossa, que susto, eu quase morri. Só que ela vai falar isso pra alguém que estiver perto, ou pra ela mesma. Você vê pessoas assim, nossa, a pessoa fala. Tá. Né? E qual a diferença em relação a alguém que não tem essa característica? Então, a única coisa é que a pessoa vai ficar fazendo um loop interno. Ela vai ficar elucubrando. A gente faz loop interno. Faz é loop isso? interno. Se ouve a batida do carro, a gente cria um loop interno naturalmente. Por que será? Como é que foi? Quem bateu em quem? Ela vai fazer, a pessoa faz o loop interno, só que falando. Entendi. Quando ela parar de falar, parou o loop. Porque ela precisa falar pra ativar isso. Isso, porque uma parte essa é ela a não diferença, tem, então. basicamente. Essa é a diferença. Então ela ouve, ela sente que ouve, mas não percebe que ouve. Entendi. É isso. Isso, ela sente, mas não percebe. Então essa voz interna que a gente tem estimula o córtex auditivo. Tem a ver com a voz. E aí tem um filósofo que chama John Fodor, que ele fala, porque, por exemplo, não sei se você já reparou nisso, quando você fica pensando com a voz na sua cabeça, você não pensa todas as palavras, né? Você pensa picado. Sim. Às vezes você pensa em abreviatura. Então, em vez de ver o você vê VC. Né? Você faz as abreviaturas na sua cabeça. E aí esse John Fodor, tem umas críticas a ele, mas enfim, ele fala que na verdade existe uma sintaxe e uma gramática da fala e dessa voz interna. Tem uma gramática própria. Vamos deixar um texto que descreve isso.
E aí essas pessoas que não têm essa voz interna, elas têm a gramática da fala, mas não do pensamento. Porque o nosso ouvinte aqui, né, que é o Carlos Eduardo, né, ele fala que ele ouve frases inteiras, diálogos nítidos, ele né? Tá se auto-enganando. Porque eu só me lembro de palavras. Isso, não assim, é verdade. No máximo uma frasezinha curta, tal, mas assim, né, é meio palavras jogadas, assim. Sim, né? sim. Provavelmente ele também. Tá. Ele pode lembrar mais palavras, ter uma maior memória, né? Uma maior memória de E pode ser que ele esteja racionalizando aqui e aí dizendo que não, que são frases inteiras, muito bem claras, né? Coloque isso a teste. Então, perfeito. Veja como é sensacional, né, essa voz interna. É uma área extremamente recente. A descrição do giro de Herschel já existe há muito tempo, mas foi só agora que viu essa associação. E então, não se sabe, por exemplo, a prevalência de pessoas que não têm essa voz. Ainda não, né? Provavelmente alguém que vai ouvir a gente nunca percebeu. Não, mas eu sou normal. Verdade. Se você é ouvinte do Naruhodô e percebeu que tem isso... Não tem, que não tem, né? Avisa a gente. Isso, não é assim... que precisa verbalizar pra, né, ter essa conversa interna aí. Sim, né? mas não pense que é um problema. Conta pra gente como é que é. Não pensa que é uma doença, não pensa que é nada disso. É uma característica normal, comum, adaptativa, e inclusive confere uma vantagem. Você é muito mais imune à depressão. É mesmo? Porque a depressão é essa coisa interna. Porque a depressão depende disso, né? Então, você alimenta a depressão desse jeito, né? Com essa conversa interna. A menos que você tenha uma depressão com causa material, falta de neurotransmissor, via, que aí é uma coisa constitucional. Claro. Se você não tiver esse tipo, né? Tiver um tipo de depressão mais ligada socialmente, coisas assim, e não teve um trauma muito forte, você é bem imune. Então é uma vantagem. Né? Então fique feliz por isso também. Então você é uma pessoa não igual a todo mundo, um pouco diferente, mas ainda normal, adaptativa, e veja isso como uma curiosidade. Ela vai ser mais concentrada também, ou tem? Não sei. Não se sabe. Não se tem. Eu procurei artigos de neuropsicologia. Imaginando aqui, se a pessoa tem essa característica, sabe assim, ela não vai ser... Como é que é? Distraída tão facilmente assim. Sugestão para quem é psicólogo e estuda neuropsicologia. Se conseguir uma amostra de pessoas assim, faz uma bateria neuropsicológica e publica, que esse dado é altamente publicável. Não existe na literatura. Eu procurei muito. Perfeito. Então, obrigado pela pergunta. Obrigado, Carlos Eduardo. A viagem que a gente fez por 3 escolas aí. Mais um jeito de mostrar que a psicologia tem que ser ensinada como psicologia. Integrada. Isso. Né? É a melhor forma da gente extrair o melhor dela. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.